Bom dia a todos que nos acompanham na nossa meditação diária. Hoje nós vamos dar continuidade às bem-aventuranças, falando sobre a segunda bem-aventurança, e vamos dividir em duas partes para que o tema seja bem explanado e bem compreendido. Estamos nos baseando no Sermão do Monte e hoje o texto é em Mateus capítulo 5, verso 4, quando Jesus disse: "Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados." Na verdade, o mundo considera essa afirmação de Jesus como ridícula. Felizes os que choram? Como assim? Se há algo que o mundo trata de evitar, é a dor. Tudo ao nosso redor está organizado e baseado na ideia de que temos que evitar a dor. A filosofia do mundo atual é: esqueçam os problemas, deixe-os para trás, faça de tudo para evitá-los. Já que vivemos num mundo cheio de problemas, vamos buscar a felicidade ao máximo. É isso que muitas pessoas pensam. Por isso, o mundo ao nosso redor lança a ideia de que devemos buscar nos prazeres, no dinheiro, na energia, no entusiasmo, a razão da nossa vida. Vivemos a era do entretenimento, onde as pessoas estão conectadas no mundo virtual e fazem de tudo para escaparem da dor e da realidade. Mas o Evangelho nos diz: bem-aventurados os que choram. Na verdade, são estes os que são felizes. Se olharmos para a passagem paralela em Lucas, capítulo 6, verso 21, encontramos essa afirmação de uma forma ainda mais contundente. Bem-aventurados sois vós que agora chorais, porque havereis de rir. A promessa é de bênção e felicidade aos que choram. Certamente ele não está se referindo ao pessimista, que sempre vê o lado negativo das coisas. Jesus não está falando do egoísta, cujas ambições são distorcidas. Ele também não está falando de uma pessoa rebelde e amargurada por ter sofrido uma grande perda. Jesus está falando aqui que os nossos erros devem nos entristecer de tal modo que não descansaremos enquanto não encontrarmos o Senhor e conseguirmos que a nossa alma se aquiete. Muitas almas estão congeladas, precisando ser abaladas pelo Senhor. Caso contrário, elas morrerão. Motivos para chorar não faltam neste mundo caído. É só ir para qualquer aeroporto internacional e ver parentes e entes queridos se despedindo uns dos outros. As lágrimas fluem com naturalidade. É só visitar qualquer velório da cidade e observar como os vivos reagem na presença dos seus mortos. Logo poderemos ver olhos vermelhos de choro. Ninguém acha estranho que tais separações entre pessoas queridas provoquem choro. No entanto, não é isso que Jesus tem em mente quando fala do choro. Estamos diante de algo com um profundo significado espiritual. Assim como a pobreza em espírito, como falamos nesses últimos 2 dias, a pobreza em espírito não é algo econômico ou material, mas espiritual, de alguém que reconhece sua miséria e limitação diante de Deus. Por isso, as bem-aventuranças referem-se a uma condição espiritual, a uma atitude espiritual. O foco é o caráter do cristão. Sendo assim, podemos ter a convicção de que esse aspecto não é algo que encontramos no mundo. E, infelizmente, isso também está desaparecendo da igreja atual. No Novo Testamento e em vários momentos da história da igreja, encontramos cristãos chorando sobre sua condição. Hoje, no entanto, a igreja pós-moderna vive de festa, de show, de luzes, de sonhos de grandeza, de riqueza e poder. Essa é a razão por que nós estamos estudando esse texto, porque é importante analisarmos a nossa vida e a vida da igreja nesse tempo. Certamente o fracasso da igreja em influenciar a sociedade hoje se deve pela falta de contrição por parte dos crentes. A miopia ou a cegueira com que muitos crentes vivem hoje, pensando que tudo está bem com a igreja, de que a única coisa que precisamos é evangelizar, é a tragédia que marca o corpo de Cristo. Olhando no passado, vemos grandes avivamentos e vemos justamente a direção contrária.
Eram os não crentes que se sentiam atraídos pela igreja cristã, pelo exemplo dos cristãos que viviam segundo as bem-aventuranças. Por isso, nós devemos começar em nós a perguntar: por que, infelizmente, os cristãos de hoje não choram como antes? Eu creio que a resposta é um tanto óbvia. Vivemos num tempo onde a notoriedade e a fama se espalhou na sociedade. Hoje, qualquer um faz um vídeo, posta na internet e ganha os seus 15 minutos de fama. E a igreja não escapou dessa situação. Os cultos se tornaram mega eventos de som, de luzes e festa, onde as expressões artísticas se misturam ao emocionalismo e uma evidente manifestação de falsa piedade. Portanto, é fato que alguns crentes vejam o choro como fruto de uma manipulação que expressa algo antinatural, algo que não é verdadeiro, algo que não nasce de dentro. Certamente essas atitudes de pessoas chorando e gemendo, caindo e se estribuchando no chão, minaram aquela visão piedosa da Bíblia. Outra razão que eu encontro para a falta de choro entre os crentes atualmente é de que vivemos numa sociedade que busca o prazer pelo prazer, ou seja, é uma sociedade hedonista e egoísta. Ter prazer não é errado. Fomos criados também para isso. O problema é quando as pessoas buscam o prazer como o fim último de suas vidas. E para muitos, chorar não é nada prazeroso, principalmente quando você precisa olhar para si mesmo do ponto de vista de Deus. Tiago, capítulo 4, versos 9 e 10 diz: entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Penso que há uma terceira razão, e por hoje nós vamos terminar nessa terceira razão e amanhã vamos continuar. A nossa sociedade vive em busca da juventude eterna. Assim, muitos crentes também querem transparecer um aspecto jovial, vivo. Em geral, na tentativa de agir assim, muitos acabam expressando alegria e felicidades artificiais, fruto de coisas externas, superficiais. Nosso tempo preza pela beleza exterior, pelos aspectos visuais e da aparência, de modo que chorar não combina muito com essa ideologia. Amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre esse tema e dar a conclusão sobre esta bem-aventurança. Eu espero que esta reflexão o faça parar e pensar um pouco sobre a bem-aventurança de olhar para si e chorar diante do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia.